Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler também a partir do verso 16. Atos 16, 16. Se você puder ficar em pé, no final da leitura, permaneça com a Bíblia aberta, para que juntos possamos fazer a exposição desse texto e dar liberdade para que o Espírito Santo aplique ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sido tão bondoso, tão carinhoso conosco. Nem deveríamos pedir mais nada, Senhor, mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, precisamos conhecer melhor a Tua Palavra, precisamos ser aperfeiçoados por Ti, e para isso precisamos Te pedir que o Senhor fale no nosso coração nessa noite, e falando ao nosso coração, nos permita compreender a Tua Palavra, e em compreendendo a Tua Palavra, Senhor, nos dê a força, o poder que precisamos para praticar aquilo que aprendemos, porque precisamos melhorar. Precisamos, ó Deus, nos conformar melhor à imagem de Jesus, nosso Salvador. E só a Tua Palavra pode fazer isso por nós. Então pedimos que a Tua graça venha sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Assentados. Irmãos, a Bíblia ela é muito enfática em nos alertar sobre a sutileza do diabo, a esperteza dele, os seus ardis. A Bíblia fala dos ardis de Satanás. A Bíblia fala das astutas ciladas do diabo. O diabo é bobo, ele é muito esperto, muito inteligente. Ele tem milênios de experiência, já derrubou muita gente importante, já conseguiu levar pessoas extraordinárias à derrota, à vergonha, ao opróbrio. E a Escritura ela é sempre muito enfática em nos alertar sobre isso, aos enganos, às doutrinas enganosas, às artimanhas que Satanás desenvolve para nos enganar, para nos destruir, para nos enredar, para nos fazer perder de vista a vontade e o propósito de Deus para nós. E nós estamos num texto que fala sobre a estadia de Paulo, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas na cidade de Filipos, a primeira cidade em que eles anunciam o Evangelho na Europa. Eles já haviam encontrado Lídia, conforme o último texto que nós meditamos aqui na semana passada, lembrando aos que já sabem e dizendo àqueles que ainda não sabem, nós estamos fazendo a exposição de todo o livro de Atos. Começamos lá no primeiro verso, pretendemos ir até o último. Já são com essa, eu acho que 49 mensagens. E Deus cada semana vem falando algo novo ao nosso coração, nos ensinando algo importante, que deve fazer parte da nossa vida como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor. Nós vamos aprendendo coisas importantes, interessantes. No nosso café, na quarta-feira, a gente fala a respeito do texto ministrado, não é? E os irmãos têm trazido contribuições extraordinárias para a nossa reflexão, para o nosso crescimento aqui. E todas as mensagens que nós já ministramos estão lá no canal do YouTube. Você pode acessar lá e você vai ter acesso a todas elas. E nesse texto de hoje, Paulo e os seus amigos, os seus companheiros estão na cidade de Filipos ministrando. E diz o texto aqui, no primeiro versículo que nós lemos, o verso 16, que uma prática comum a eles, a rotina daqueles homens, era ter uma vida de oração. Eles estavam indo para o lugar de oração.
aqueles irmãos escrevem, nos mostra que era uma rotina deles, que era algo comum, era algo que eles sempre costumavam fazer. Eles não, o evangelista e o escritor aqui, ele não nos fala desse ir à oração como se fosse algo novo, algo diferente, algo extraordinário, algo fora da rotina que eles estavam fazendo. O texto mostra que aqueles homens, cheios do Espírito Santo, sendo profetas de Deus, sendo evangelistas, sendo homens cheios da presença do Senhor, eles mantinham uma rotina de orar, de buscar ao Senhor. E não faziam isso apenas na vida privada, não faziam isso apenas no quarto secreto de oração, mas tinham um lugar onde eles se reuniam para orar. Eles se reuniam num lugar de oração, talvez o mesmo lugar onde eles encontraram Lídia e as outras mulheres para as quais eles haviam pregado. Talvez agora já tinha uma pequena congregação se reunindo ali para orar. E aqueles homens, eles mantêm essa rotina. Eles saem das suas casas, da casa de Lídia, onde eles estavam hospedados ali, e eles vão ao lugar de oração. Eles se encaminham para estar junto com os irmãos e buscar a Deus em oração. E diz o texto que enquanto eles caminhavam para esse lugar, uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, no texto original diz que ela era uma pitonisa. Você vai lembrar que lá no texto de 1 Samuel, se eu não estou enganado, Saul também procura uma pitonisa, uma mulher que tinha a capacidade de se comunicar com espíritos de mortos, coisas que Deus já havia proibido, não é? Ao povo dele, ao povo de Israel fazer e praticar. Mas essa moça era uma pitonisa. Essa palavra ela vem do nome Piton, que era uma entidade que fazia parte da adoração no templo de Apolo. Era um espírito que vinha e se manifestava naquele tempo, e esse espírito estava agora sobre a vida dessa moça. Ela era escravizada por esse espírito e também era escravizada fisicamente. Ela era uma escrava, ela estava endemoniada, e esse demônio levava essa moça a fazer adivinhações, e isso dava grande lucro, isso gerava uma grande renda para os seus senhores, para o seu dono. Essa moça ela era escrava espiritual, e ela era escrava também no físico, não é? E essa moça está acompanhando os homens, ela está acompanhando os apóstolos, e diz o texto que durante muitos dias ela grita atrás dos apóstolos dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Para mim e para você, quando nós ouvimos falar de Deus Altíssimo, nós pensamos em quem? Em nosso Deus. Nós pensamos no Deus da Bíblia, nós pensamos no Deus de Israel, nós pensamos no Deus dos judeus, no Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles homens daquela cidade, quando ouviam falar de Deus Altíssimo, não pensavam no nosso Deus. Para eles, Deus Altíssimo ou era Zeus, o Deus dos romanos, ou era Júpiter, Zeus, o Deus dos gregos, perdão, ou era Júpiter, o Deus dos romanos. Não era do Deus de Israel que aquela moça estava falando. Então, a artimanha do diabo, através daquela moça, ela fazia com que os ouvintes do apóstolo Paulo e dos seus companheiros pensassem que não era a respeito do Deus Criador dos céus e da terra que eles estavam falando, mas do soberano de todos os deuses que eles conheciam. E aquilo foi irritando o apóstolo Paulo. Ela falou isso 1 dia, 2 dias, não sei quantos dias, mas o texto diz que foi por muitos dias. E os irmãos pregando, e aquela moça dizendo: olha, esses homens aí são servos de Deus Altíssimo. Só que Deus Altíssimo, para os gentios que estavam ouvindo, não era o Deus de Israel. A maioria dos ouvintes naquela cidade, que não tinha nenhuma sinagoga judaica, eram gentios. E aquilo, num certo momento, irrita o apóstolo Paulo. Paulo era um homem assim, de vez em quando ele saía do sério. De vez em quando ele pedia, como diz a minha mãe, pedia 5 minutos de licença para Jesus, não é? E ele saía um pouco do sério. E diz o texto que o apóstolo Paulo ele sai do sério com aquilo. E num determinado momento, ele olha para aquela moça que estava possessa pelo inimigo, estava possessa por esse espírito de adivinhação, um espírito que era perseverante, um espírito que não desistia facilmente, porque o diabo é assim, ele não descansa, ele não desiste, não é? A motivação do inimigo das nossas almas, a motivação do
do diabo em nos tentar tirar da presença de Deus é extraordinário. Não é? A gente fica olhando para o contexto de Satanás. Ele está condenado ao inferno, ele sabe que é derrotado, sabe que Jesus já venceu ele na cruz, sabe que nós temos todas as armas necessárias para vencê-lo. Não é? Nós temos lá, conforme está escrito pelo apóstolo Paulo em Efésios, não é? Nós temos a salvação, nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade, nós temos a justiça, nós temos a fé, não é? Nós temos o Evangelho, nós temos tantas armas espirituais que o Senhor já nos deu, com as quais nós podemos derrotar o Satanás da forma mais extraordinária possível, mas ele não descansa, ele não desiste. Ele está todos os dias acompanhando aqueles homens, ele está todos os dias na pessoa daquela moça, né, tentando descaracterizar a mensagem, descaracterizar a pregação, confundir as pessoas, né, tumultuar o ambiente. E ele vai fazendo assim todos os dias, ele persevera, o inimigo é perseverante. Ele tenta a todo momento fazer com que aqueles homens sejam, caiam em descrédito com a sua pregação, com o seu ministério. Mas aí então o apóstolo Paulo, na autoridade, no poder do Espírito Santo, indignado com a opressão daquela jovem, a opressão do diabo sobre a vida daquela moça, e indignado também com aquele ataque e aquela perseguição do inimigo, ele toma uma atitude, e na autoridade, no poder do Espírito, ele faz com que o poder de Deus opere eficazmente através da vida dele, e aquela moça é liberta. Ele vira para aquela moça e manda que o Espírito saia dela, em nome de Jesus, e no mesmo instante, aquela moça é liberta. Ele não consegue mais suportar isso. Não é? Nós vemos um outro texto que nós iremos para frente, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, na Grécia. Ele não chega naquela cidade para pregar, não chega naquela cidade para evangelizar, como eu disse, já citei aqui, se eu não me engano, na semana passada, mas ele não consegue suportar ver a situação das pessoas naquele lugar tão entregues à idolatria, tão entregues às superstições, e ele se levanta e fala assim: gente, eu preciso conversar com vocês, porque eu andei entre os templos de vocês, eu vi os nossos altares, eu vi que vocês têm até um altar para um Deus desconhecido, e é desse Deus aqui que eu quero falar para vocês, porque o espírito dele se movimenta dentro dele, o espírito incomoda. Paulo está incomodado com aquela situação daquela menina. Ela era uma escrava física, ela era uma escrava espiritual, e ele então usa a autoridade e o poder do Espírito Santo, que opera eficazmente em nome de Jesus através da vida dele, e ele traz não só a solução para o problema da perseguição do inimigo em relação ao ministério deles, tentando descaracterizar e descredibilizar a mensagem, mas também liberta aquela moça, e aquela moça é curada, aquela moça é transformada. Não seria exagero nós dizermos que aquela moça se converte, que ela é batizada e que ela passa a servir Jesus a partir de então. Porque todas as pessoas que tiveram um encontro com essa caravana missionária, elas são salvas, elas são libertas, elas têm a vida transformada. Embora o autor aqui não diga isso, nós podemos crer que aquela moça, ela deixa de ser uma escrava de Satanás, ela deixa de ser uma escrava daqueles homens que a exploravam, para ser agora uma discípula de Jesus, salva pela graça e pelo poder de Deus. E aí, olhando para essa história toda, a gente pode perguntar: o que isso tem a ver com a gente? Como é que nós podemos aplicar essa história na nossa vida? Primeira coisa é que eu e você, se quisermos ter poder, se quisermos ter força, se quisermos estar fortalecidos no Senhor para vencer as sutilezas do diabo, eu e você precisamos desenvolver uma rotina de oração. Precisamos ter um tempo de oração. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 8 horas, pode ser a noite toda, pode ser de madrugada, pode ser ao meio-dia, pode ser a qualquer instante do nosso dia, mas é importante desenvolver uma rotina de oração. Uma das sutilezas do diabo é nos convencer de que ter um momento certo de oração todo dia, isso é religiosidade, isso é rotina. Não é não. Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha um horário certo para orar, porque assim como nós temos horário para dormir, horário para comer, horário para tomar banho, nós precisamos desenvolver uma rotina de oração. Aqueles homens, eles iam a um lugar de oração, tinha hora de ir à oração. Nós vemos também no início da nossa reflexão, da nossa exposição aqui do livro de Atos, Pedro e João, eles subiam ao templo numa hora específica para orar, 3 horas da tarde. E eles tinham tanto poder
poder de Deus sobre a vida deles, que mesmo não tendo dinheiro, não tendo condições de dar esmola para o paralítico, eles ofereceram algo para aquele homem. O apóstolo Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. Homens que tinham rotina de oração, homens que faziam as coisas acontecerem, porque eles ensinam a sutileza de Satanás, ensinam a sutileza do diabo, porque eles desenvolveram comunhão com Deus através da oração. Eu e você, se quisermos estar prontos, atentos contra as sutilezas do diabo, se nós quisermos que o Satanás não entre na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa mente, no nosso coração, precisamos ter uma rotina de oração. Quanto tempo eu e você temos dedicado à oração? Se você quiser, dá para orar comigo todo dia. Todos os dias, durante a semana, entre 5h30 e 6 horas da manhã. E aos sábados e domingos, entre 6h30 e 7 horas da manhã. Pinga lá no grupo da igreja, a devocional do pastor. E agora, essa semana, a gente fez uma mudança, né? Agora eu passo só o link do YouTube. Então o vídeo não fica mais picotado. E também você não precisa baixar para o celular. Você clica lá no link e você já entra no vídeo da reflexão da devocional todo dia. É no máximo 9, 10 minutos, não dá 10 minutos, de 10 minutos para baixo. Tem dia que dá 6, tem dia que dá 7, tem dia que dá 9, né? Então dá para a gente orar junto todo dia, todos os dias, uma reflexão e todo dia uma oração. Não precisa ser na hora que o pastor passa, pode ser na hora do almoço, mas você vai gastar lá 10 minutinhos e a gente vai orar juntos. Porque o diabo ele não descansa. O diabo ele não deixa de ser diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não dorme, ele tem tempo absolutamente sobrando para tudo. E ele está sempre atento às nossas falhas, às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, e não perde a oportunidade de nos derrubar. A gente às vezes deixa para ler a Bíblia amanhã, a gente às vezes deixa para orar amanhã, mas o diabo não deixa para ser diabo amanhã. Ele quer a todo momento nos derrubar, nos destruir. E se nós não desenvolvermos uma rotina de oração, nós estaremos vulneráveis, estaremos enfraquecidos e estaremos correndo um grande risco de sermos enganados por Satanás. Então a primeira lição desse texto para nós é que é importante desenvolver uma rotina de oração para vencer as sutilezas do diabo. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que os nossos inimigos, eles não são de carne e osso. Sempre há um espírito maligno por trás dos conflitos que nós enfrentamos. Diante de todas as lutas, diante de todas as tribulações, diante de todas as perseguições, de todo o ataque que nós temos, nós precisamos sempre nos lembrar que por trás disso tem um espírito maligno tentando nos desestabilizar, e os nossos inimigos não são as pessoas. Nós tivemos uma aula da escola bíblica extraordinária hoje aqui. Só quem esteve aqui sabe que bênção que foi a aula da escola dominical de hoje. E a frase que ficou da escola bíblica para mim, que eu vou levar para a minha vida é: ataque o problema, mas não ataque as pessoas. Não é? Os problemas precisam ser atacados, mas as pessoas não. Paulo e seus amigos, eles olharam para a situação daquela moça, eles não xingaram a menina, eles não falaram que a menina estava incomodando eles não maltrataram aquela moça, eles nem se dirigiram a ela. E vários dias ela atrás deles, falando aquela mensagem, tentando desestabilizar, tentando tirar eles do sério. Quando o apóstolo Paulo chega a sair do sério, fica indignado, ele olha para o Espírito e fala: sai dela agora. Mas ele não ataca a moça, ele sabe que a moça está oprimida, ele sabe que a moça está endemoniada, ele sabe que a moça está sendo controlada por um espírito maligno, ele sabe que aquela moça é uma escrava de Satanás. Então eu e você precisamos saber que diante dos problemas, das controvérsias, das dificuldades, das desavenças, dos nossos embates desse mundo afora, e de todas as formas que nós enfrentamos, nós não somos inimigos de pessoas, nós somos inimigos do diabo. Ele é o nosso inimigo e é ele que nós precisamos atacar. Só que enfrentar demônio, como o próprio Senhor Jesus disse, é com jejum e oração. Nós não podemos enfrentar Satanás na nossa própria força. Não podemos enfrentar esse espírito maligno que está por trás das pessoas que às vezes nos confrontam simplesmente achando que o nosso grito vai dar certo. Lembram lá dos filhos de Seba? Nós vamos falar a respeito deles também, que aí no livro de Atos é um livro riquíssimo, meus irmãos. Esse livro que nós estamos estudando tem tesouros inesgotáveis aqui. Os filhos de Seba foram expulsar o demônio e disseram para o demônio: em nome de Cristo que Paulo prega, eu ordeno que você saia dessa pessoa. E o demônio olhou para ele e disse assim: Jesus, eu sei quem é.
Paulo também conheço, mas vocês eu não conheço não. E aí eles apanharam feio, diabo, e saíram meio sem roupa da situação, envergonhados, porque não é no grito que ele resolve, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na capacidade que o Senhor nos confere através do poder do Espírito Santo. Então, diante do conflito, nós vamos parar de atacar pessoas, né? Vamos atacar os problemas, que quase sempre são provocados por intrigas que é plantada pelo próprio diabo. O inimigo do nosso casamento não é o marido ou a esposa. O inimigo da nossa família não é os pais ou os filhos. O inimigo lá no nosso trabalho não é o patrão nem o colega de serviço. O nosso inimigo é o diabo. E contra ele que nós precisamos lutar, e não contra as pessoas. Amém? Terceira lição importante para nós nesse texto é que a estratégia do inimigo é sempre criar distrações para nos afastar do propósito de Deus para nós. Então Deus tem propósitos para nós. O Senhor cumpre promessas na nossa vida. Deus tem algo maravilhoso para nós. Tem um projeto para nós. Paulo e seus companheiros, eles estão naquela cidade porque o Senhor mandou eles para lá. Paulo tem uma visão do varão da Macedônia, chamando eles para aquela região, para pregar o evangelho naquele lugar. Mas quando eles chegam ali, o diabo quer desviá-los do propósito, quer criar distrações, quer criar tumulto. E eu e você precisamos estar atentos, porque às vezes o diabo usa até coisas boas que Deus nos dá para tumultuar a nossa vida e nos afastar do propósito de Deus para nós. Às vezes é o trabalho, às vezes é o lazer, às vezes é a própria religião, às vezes é o ego, às vezes é a vaidade, não é? Aquela moça, por exemplo, com aquela mensagem que ela estava propagando atrás dos apóstolos, ela poderia facilmente ter mexido com o ego daqueles homens. No apóstolo Paulo, ele disse: olha, puxa vida, propaganda de graça para nós, não é? Olha como que Deus é bom. Imagina só, você está lá evangelizando numa cidade que ninguém te conhece, e uma pessoa que é conhecida na cidade começa a falar algo que aparentemente está a teu favor. Você vai olhar assim: olha que maravilha, Deus é bom, já levantou uma pessoa para fazer propaganda de graça no nosso trabalho. Mas não tinha nada a ver com Deus, era o espírito maligno por trás disso. E nós precisamos estar atentos, porque o diabo, como já dissemos aqui, ele é muito astuto. Eu não quero falar mais do diabo do que Jesus hoje aqui, mas o assunto é que nós precisamos ter muito cuidado, porque ele começa a criar distrações. Eu vou confessar um pecado aqui. Eu tenho olhado durante a semana, de vez em quando, as tais novelas evangélicas. Irmão, misericórdia. Tem as mensagens bíblicas ali, mas tem um negocinho no meio, só Jesus para ter misericórdia. Então, assim, vamos ler mais a Bíblia e olhar menos para aquilo lá, porque não é só a Bíblia que tem aquilo lá, não. Tem que tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos, porque às vezes o inimigo começa a usar coisas inocentes, coisas que parecem até boas, coisas que parecem direitas, mas o que ele queria naquele momento ali é que as pessoas ouvissem a mensagem de Paulo, mas continuassem na idolatria, ouvissem a mensagem dos missionários, mas continuassem servindo ao Deus falso e não ao Deus verdadeiro. E aí aqueles homens, eles souberam enxergar isso, tiveram discernimento, tiveram um toque de Jesus para pensar, para perceber: isso não é de Deus, não, tem algo errado aí, e nós precisamos estar atentos também. Cuidado com as estratégias do diabo, porque ele quer sempre nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Quarta lição, ainda vamos só até a 28ª, então fiquem tranquilos, não vai demorar muito, não é? Quarta lição para nós nesse texto: nós não podemos nos conformar com a ação do diabo e não nos indignar contra ela. Nós não podemos deixar de ser solidários com os que estão oprimidos por Satanás. Quanto de indignação nós sentimos quando nós olhamos para uma pessoa que está oprimida, está longe de Deus, está escravizada por Satanás, está nas mãos do diabo? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso grau de indignação? Não é? Nós estávamos conversando também na escola bíblica outro dia aqui. A irmã Lourdes trouxe uma contribuição interessantíssima para nós. Ela disse o seguinte: olha, antigamente, quando um crente
encontrava com alguém não crente, ele não descansava enquanto aquela pessoa não se convertia. E ela falava de Jesus, e ela insistia, e quando estava para o culto, ia lá orar, e dava assistência, até que a pessoa se convertia. E as pessoas não desistiam, as pessoas investiam mais, as pessoas se dedicavam mais. E aí, a conclusão que nós chegamos conversando junto aqui, é que hoje nós não nos importamos tanto. Nossos parentes estão indo para o inferno, mas e daí? Não sou eu mesmo, minha casa está tudo bem. Meu vizinho não conhece Jesus, mas minha família está todo mundo com saúde, a gente está empregado, a gente vai para o culto, a gente entrega o dízimo de oferta para Deus não castigar a gente. Então, está tudo bem, por que eu vou me importar com quem está indo para o inferno? Por que eu vou me importar com quem está endemoniado? Por que eu vou perder tempo com gente que não quer saber do Evangelho, não quer saber de Jesus? Eu preciso cuidar da minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho minhas contas para pagar, ninguém vai vir pagar os meus boletos, não é? Nós não nos importamos. Mas nós vemos um texto aqui que o apóstolo Paulo fica indignado com a situação daquela moça. Ele fica indignado em ver aquela menina possessa, aquele espírito usando a vida daquela moça para tumultuar a mensagem, tumultuar a pregação, e ele simplesmente liberta aquela moça daquele espírito. Ele simplesmente faz com que ela seja liberta, seja transformada naquela escravidão. Irmãos, o mundo está escravizado. Eu moro em frente à feira de sábado, lá na Benjamin. E geralmente no sábado a minha esposa e eu nós descemos da feira, não é? E muitas vezes nós encontramos jovens que estão chegando da gandaia para comer pastel na feira. Que situação! Jovens que você vê que a gente de família de boa posição social, de boa situação financeira, jovens mal vestidos, todos sujos, embriagados, drogados, e a gente olha para aquilo e fala, Senhor, que situação! Mas também a gente olha e não faz nada. Nós deveríamos olhar para aqueles jovens e falar assim, você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? Você sabia que Jesus morreu por causa dos seus pecados? Você não precisava viver desse jeito aí? Você está procurando alegria nesse tipo de vida? Você sabia que você não vai encontrar alegria nesse tipo de vida? Que só Jesus pode dar alegria para você? Mas nós não nos importamos. Nós não falamos. Nós não nos manifestamos. E isso é assim em vários aspectos da nossa vida. Nós estamos falando aqui de gente que a gente nem conhece, mas isso que a gente conhece. Não é? Quantos dos nossos amigos poderiam estar aqui ouvindo o Evangelho hoje e não estão? Eu estive em um ambiente algum tempo atrás e tinha um moço lá, não é, que travestido de mulher. E aí assim, estava lá participando da festa, tal, aniversário, aí um cochichava daqui, outro cochicha daqui, outro cochicha de lá e tal. E na nossa família, no nosso meio, é meio comum, não é? E aí, em um determinado momento, conversando com uma pessoa da família, eu falei assim, você sabe o que é triste? É que esse rapaz vai sair daqui conversando com o Evangelho. Isso é triste. Triste não é a situação que ele está, triste é que ele vai sair daqui hoje. E nós não aproveitamos a oportunidade para Jesus para ele. Porque nós não nos importamos. Então, isso é comigo, é com todos nós, é com a maioria dos cristãos desse país. Que não se importam mais com os perdidos, que não sofrem mais por causa que estão aprisionados nas mãos de Satanás. E eu e você, como cristãos, nós não podemos viver assim. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor incendeie o nosso coração. Jesus falou que bem-aventurados são os que choram. Quanto eu e você temos chorado por causa dos perdidos, pela salvação daquelas pessoas que estão oprimidas, que não conhecem o Evangelho, que, como disse o Senhor para o profeta Jonas, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Quanto nós precisamos ser despertados para termos mais compaixão daqueles que estão perdidos, daqueles que estão sofrendo. E quinta e última aplicação desse texto para nós, vou chegar a 28 hoje, é que nós precisamos fazer uso da autoridade que Jesus nos confiou através do Espírito Santo para a glória dele. Lá no início do livro de Atos, nós aprendemos com Jesus, que disse assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Irmãos, o Espírito Santo está à nossa disposição. O Espírito Santo quer encher o nosso coração. E cheio do Espírito Santo, nós recebemos um poder extraordinário. O poder do Espírito Santo, no original grego, é dunamis, que significa, é a mesma raiz da palavra dinamite, é poder. Então imagina uma explosão. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para manifestar esse poder, essa autoridade que Paulo usava para expulsar demônios, para curar enfermos, para levar pessoas ao arrependimento, para levar transformação de vida às pessoas. É a autoridade que eu e você precisamos exercer. O tempo de Paulo acabou, o tempo de Silas, de Barnabé, de Timóteo, de Lucas acabou. Agora é a nossa vez, é a nossa hora. Nós não podemos deixar passar. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos exercer essa autoridade. Irmãos, a gente olha para esses exemplos da Bíblia que nós temos e do próprio Senhor Jesus. O leproso chegava perto de Jesus, era curado. Jesus chegava perto do morto, ele era ressuscitado. Na religião judaica, se alguém tocasse no morto, ficava impuro. Na religião judaica, se alguém tocasse no leproso, ficava impuro. Na religião judaica, o pecado das outras pessoas contaminavam os religiosos. Mas quando Jesus vem, ele fala assim: não é o pecado que me contamina, não é a morte que me contamina, não é a enfermidade que me contamina, mas sou eu que chego e levo saúde para os enfermos, levo vida para os mortos, levo pureza para os impuros. É assim que a igreja precisa agir, é essa autoridade que a igreja tem. Mas o que tem acontecido, irmãos, é que o pecado chega perto de nós e pega na gente. Nós entramos no meio de uma roda de escarnecedores e começamos a escarnecer também. Nós entramos no meio de uma roda de impureza, nos tornamos impuros também. Nós entramos no meio de coisas que não edificam, de coisas impuras, imundas desse mundo, e nos emudecemos também. E por isso não temos autoridade, por isso não temos poder, por isso não temos alegria, por isso não vemos o manifestar do poder de Deus. Mas essa autoridade está à nossa disposição. Esse Espírito está à nossa disposição. Paulo não está mais aqui para fazer isso. Aqueles outros apóstolos, nenhum deles mais está aqui para fazer isso. Aleluia. Agora, se a gente, porque se não for a gente, as trevas continuarão avançando. E vai entrar na nossa casa, vai entrar no nosso trabalho, vai entrar na nossa vida, vai entrar no nosso coração. E não adianta a gente ficar esperando aparecer um anjo para fazer, que ninguém vai, não vai descer nenhum anjo do céu aqui para fazer o nosso trabalho, aquilo que é a nossa obrigação. E aí eu quero concluir lembrando cada um de nós que todos nós somos atacados todos os dias por Satanás. Ele nos ataca de forma visível e de forma invisível. Ele quer nos escravizar, nos afastar de Deus e do propósito dele para nós. Ele quer impedir que nós desfrutemos das promessas, do cumprimento das promessas do Senhor. E nós precisamos lembrar que Jesus já venceu todo o poder das trevas na cruz. Ele nos enviou o seu Espírito Santo. Esse Espírito nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos capacita a vencer toda a cidade do inimigo. E ele faz isso no poder do Espírito Santo e para a sua glória. Então, o diabo é inteligente, é esperto, é sutil? É, mas cai na lei quem quer. Quem já ouviu o Evangelho, quem já entregou a vida para Jesus e está apanhando o diabo, está apanhando o que quer. Agora, hoje temos a oportunidade de pedirmos perdão ao Senhor, de consagrarmos a nossa vida, desenvolvermos uma rotina de oração, buscarmos a presença do Senhor, estarmos mais na presença de Deus,
parar de lutar contra pessoas e lutar no reino espiritual contra os espíritos malignos que querem nos afrontar. Estarmos atentos contra as distrações que o diabo quer usar para nos afastar de Deus, nos indignar contra o pecado e viver na autoridade do poder do Espírito Santo. Nós podemos tomar essa decisão hoje. Eu quero tomar essa decisão hoje. Eu preciso me importar mais com os perdidos. Eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais atento. Às vezes o diabo me engana, não precisa fazer nem muita força. Fico olhando às vezes o diabo gordo, sentado, preguiçoso. E às vezes assim, de repente o demônio chega para mim: senhor, por que você está aí tão acomodado? Você diz: esses crentes nem me dá trabalho. De repente, talvez se a gente pudesse enxergar hoje, talvez o diabo está lá sentadão, numa rede, descansando. Aí você não vai trabalhar lá, não sei. Eu até queria, mas não tem demanda. Porque às vezes ele nem precisa fazer muita força para enganar a gente. Está enganando muito fácil. Então eu quero ser despertado hoje, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero perceber esses sinais. Eu quero estar mais atento. Eu quero orar mais. Eu quero estar mais indignado. Eu quero estar mais inconformado. Porque eu quero que o poder de Deus se manifeste através da minha vida. Se você também quer, eu quero que você venha à frente para a gente orar juntos, clamando pela misericórdia do Senhor. Pode ser? Aleluia. Vem para frente, vamos orar juntos aqui. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Outra vez. Espírito, aleluia. É noite de arrependimento, é noite de renovo, é noite de avivamento, é noite de buscarmos a presença do Senhor, é noite de restauração, é noite de reafirmação. Aleluia. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas. Precisamos, ó Deus, derramar do Espírito Santo sobre nós. Precisamos de um renovo, de avivamento, de despertamento do Senhor na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós queremos nessa noite pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes não ficamos atentos. Muitas vezes, Senhor, nos distraímos com este mundo, nos distraímos até com as coisas boas que o Senhor nos tem dado, Pai. E as artimanhas, as sutilezas do diabo têm nos afastado do Senhor, nos afastado do Teu propósito, Senhor. Ó Deus, temos orado pouco, buscado pouco a Tua presença. Senhor, temos deixado, ó Deus, a nossa frieza tomar conta do nosso coração. Pai amado, nós temos
pessoas, quando deveríamos estar lutando no mundo espiritual, com oração e jejum contra os espíritos malignos que nos rompem, Senhor. Pai amado, temos estado conformados com esse mundo, temos visto as pessoas caminharem para o inferno, não temos feito nada, não temos nos inconformado, não temos levantado a nossa voz. Pai, a escravidão, o pecado no mundo, Senhor, o reino das trevas não nos incomoda tanto, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai amado, voltamos a usar a autoridade e o poder do Espírito Santo para libertar aqueles que estão perdidos, para, Senhor, lutar contra as artimanhas de Satanás, para derrubar, Senhor, as fortalezas, as mentiras, Senhor, que são colocadas por inimigo das nossas almas, da nossa vida. Temos, ó Senhor, sido tirados do propósito do Senhor pelas artimanhas, pelas sutilezas do diabo, Pai. Senhor, nos perdoa. Renova, Senhor, as nossas forças nessa noite. Renova, Senhor, o nosso coração. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Pai amado, faça-nos, ó Deus, estar cheios novamente da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor. Queremos, ó Senhor, ser luz no meio das trevas. Queremos levar cura onde há enfermidade. Queremos levar salvação onde há opressão. Queremos levar, Senhor amado, pureza onde há o pecado. Queremos ser Teus instrumentos do Senhor para a Tua glória. Pai amado, a Tua palavra diz, ó Deus, que nós somos constituídos como atalayas do Senhor, e que se nós, ó Senhor amado, não nos levantarmos contra, ó Deus amado, inimigo, se nós não formos, ó Deus amado, uma voz de alerta, o Senhor não obrará de nós, ó Deus. Senhor, renova as nossas forças, derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite. Obrigado por nos permitir louvar o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Renova-nos, restaura-nos, liberta-nos, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, oramos. Leva-nos debaixo da Tua graça. Guarda-nos livres do mal. E enche-nos, ó Senhor, com o poder do Teu Espírito e usa-nos para a Tua glória. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que ele esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Louvado seja o Senhor, vamos em paz. Aproveite que vocês estão aqui, vamos cumprimentar os alunos. Amém?